Boa tarde, crianças, tudo bem? Mais um dia, quarta-feira, dia 1º de julho, novo mês, né? Passando rapidinho. Então vamos para nossa aula? Hoje faremos ciências, tá? Faremos a correção da página 54 e iremos trabalhar as páginas de 56 a 60, também a 63, o livro de atividade 150 e atividade extra. Mas antes de iniciarmos, eu quero falar sobre a pesquisa que vocês fizeram. Vocês tinham que fazer uma pesquisa sobre algum animal vertebrado e um outro invertebrado, né? Então, olha ali, a Stephanie fez sobre o cachorro, até ela deu o nome de Átila, né? O Rafa fez sobre o gato e fez sobre uma borboleta. O Miguel Rian fez sobre o jacaré e a aranha. O Pedro sobre o cachorro e a minhoca. A Júlia sobre um gato e a estrela do mar. O Natan fez sobre o leão e a aranha. O João Vitor sobre o leão e a minhoca e a Maria sobre a raposa do campo. Parabéns para vocês que têm se esforçado, vocês têm se empenhado, muito obrigada. Mas eu ainda tenho crianças que não estão enviando atividade. Então, por favor, enviem. Por quê? Porque assim, nós estamos estudando, nós não estamos na sala de aula, mas nós estamos tendo aula. Vocês podem comunicar comigo através do celular, né? Nós temos a aula ao vivo agora. Então, na hora de eu somar a nota, as atividades realizadas também fazem parte. Então, por favor, aqueles que precisam um pouquinho mais se esforçar, vamos lá, ainda é tempo, tá bom? Então, em ciências, nós estamos vendo sobre a classificação de dois grupos de animais, né? Os vertebrados e os invertebrados. Na semana passada, nós falamos sobre a classificação dos invertebrados, que são grandes, né? Nós falamos sobre os poríferos. Quem são os poríferos? São aqueles animais que possuem aberturas no corpo, como se fossem poros, por exemplo, as esponjas. Falamos também sobre os vermes. Os vermes, tem alguns deles que podem até causar prejuízo à saúde, tanto do ser humano quanto de animais. Falamos também dos anelídeos, que este grupo, eles possuem o corpo dividido em anéis, né? Por exemplo, a minhoca. Falamos também dos quinidários. Que grupo que é esse? É aquele grupo que libera substâncias químicas pelos tentáculos, por exemplo, a água-viva. Falamos sobre os artrópodes, que é o maior grupo, né? Que é dividido entre os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Também falamos sobre os equinodermos, que eles possuem o corpo coberto por espinhos. Um exemplo dele é o ouriço do mar. E os moluscos, que os moluscos possuem o corpo mole. Um exemplo deles seriam os caracóis. E hoje nós vamos falar onde eles vivem, tá bom? Então peguem, por favor, aí na página 56. Vamos acompanhar a leitura. Olha ali. Cada ser vivo ocupa um lugar específico no ambiente, onde encontra alimento e proteção. Então, se um animal ele estiver em um lugar onde ele não tem como se alimentar e se ele não tiver como se proteger, ali não vai ser o lugar adequado para ele, tá? Senão ele não sobrevive. Assim, todos eles vivem em um lugar ao qual estão adaptados. Este lugar específico onde cada ser pode viver é chamado de habitat. Então, quando nós vimos, por exemplo, às vezes nós vamos no zoológico, lá não é um lugar, né, de origem do animal, mas eles reproduzem o habitat dele. Então, por exemplo, no lugar onde ficam os ursos, eles reproduzem o lugar, o habitat do urso para que ele consiga sobreviver. Apesar de que um animal em cativeiro, um animal ali no zoológico, por mais bem tratado que eles sejam, eles não vivem a mesma quantidade que se vivesse no ambiente natural. Tá bom? Então, assim, no zoológico, eles vão reproduzir o ambiente natural dele. Então, a foca vai reproduzir os macacos, vão reproduzir o ambiente natural, onde eles viveriam se estivessem na natureza, tá? Mas não é a mesma coisa, né? Nós sabemos disso. Então, o lugar onde eles vivem, onde eles encontram comida, onde eles possam se proteger, é chamado de habitat. Os seres vivos podem ser aquáticos ou terrestres. Então, eles podem ser um desses dois. Os aquáticos vivem em água doce, água salubre ou água salgada. Então, chamamos de água doce a água dos rios, a água das cachoeiras, as águas dos lagos. Então, tudo isso aí é chamado de água doce. A água salgada, nós chamamos água do mar.
E a água salobre é a água que encontra tanto dos rios, quando a água do rio se encontra com a água do mar, elas é chamada de salobre, tá? O encontro dessas duas águas. Então, um exemplo de animal de água doce é o boto cor-de-rosa. Esse animal vive nos rios da Amazônia e sua existência é muito ameaçada pela caça. Os seres vivos podem ser aquáticos ou terrestres. Os aquáticos vivem em água doce, água salobre ou água salgada. A água doce nós falamos que é a água dos rios. A água salgada nós falamos que é a água do mar. E a água salobre é a água do encontro da água do rio com o encontro da água do mar. Ela fica salobre, ela não fica nem doce nem salgada, fica salobre, tá? Um exemplo de animal de água doce é o boto do cor-de-rosa. Esse animal vive no rio da Amazônia e sua existência é muito ameaçada pela caça, pois sua carne é usada como isca para a pesca da região. Olha que dó! Também existem animais que não vivem o tempo todo na água doce, mas dependem dela para encontrar alimento, por exemplo. Esses animais podem passar longos períodos do dia dentro da água. No caso do hipopótamo, eles ficam na água, mas eles também saem para a parte terrestre, tá? Na água eles ficam lá para poder se alimentar. Na próxima página, a água salobra pode ser encontrada em regiões conhecidas como manguezais. Nessas regiões, a mistura de água salgada do mar com água doce do rio. O resultado é uma água com salinidade intermediária, se comparada às outras duas, por isso chamada de salobra. Então não é nem doce e nem salgada. Muitos caranguejos se adaptaram a viver nesse tipo de ambiente, de onde retiram seu alimento e encontram as condições necessárias para a reprodução. Nós estamos habituados a ver animais terrestres, né? Nós vemos o tempo todo, nós vemos gato, cachorro, vemos girafa, vemos elefante e também no ambiente aquático nós vemos peixes, mas no ambiente do manguezal já é mais difícil. Não sei se toda criança já teve a oportunidade de ver um manguezal, as árvores, por exemplo, as raízes são todas para fora, né? Ali parece, é uma água cinzento, parece um barro, uma lama, mas ela é meio cinzenta e é cheia de buraquinho por onde os caranguejos ficam. A água salgada é habitat para uma imensidão de seres vivos. Entre eles, podemos citar o peixe-palhaço, que tem uma relação de cooperação com as anêmonas, e por isso é muito comum que sejam encontrados próximo a elas. Os recifes de corais são ambientes que apresentam grande diversidade dos seres vivos. Na próxima página, os animais terrestres podem viver em diferentes lugares desse ambiente. Há animais que vivem, por exemplo, enterrados no solo, como as minhocas. Também há aqueles, como os cupins, que podem depositar ovos e larvas em troncos de árvores. Os que vivem nas árvores, como os bichos preguiça, e até mesmo camuflados em folhas no chão, como alguns anfíbios. Observe algumas imagens desses animais. Então, eu tenho aqui a minhoca no solo, depois eu tenho ali, olha, as larvas, né, dentro dos cupins, embaixo tem o bicho preguiça aqui no meio do tronco, e depois eu tenho um anfíbio, eu tenho um sapo ali que ele está camuflando no meio das folhas, ok? Então, nós já vimos o habitat deles, onde eles podem viver. Agora, como eles se locomovem? Olha aí na página 59. Os animais podem apresentar diferentes formas de locomoção, ou seja, modos de se movimentar para sair de determinado local e chegar a outro. Como vimos, no entanto, nem todos os animais têm a capacidade de se locomoverem. As esponjas e os corais, por exemplo, elas ficam fixados em rochas, nos cascos de navios, objetos deixados no mar, entre outros. Na água, a maneira mais comum de deslocamento é o nado dos animais. Eles podem utilizar diferentes estratégias para realizar essa atividade. Por exemplo, você já estudou que pinguins são ótimos nadadores e que têm asas adaptadas à sua locomoção. Os peixes têm o corpo alongado e achatado nas laterais para facilitar o deslocamento na água. Além disso, eles liberam uma substância que deixa o corpo mais escorregadio
e tem nadadeiras que os impulsionam na água. As lulas são moluscos que se deslocam por meio da natação e da propulsão. Para se deslocarem por propulsão, elas armazenam água em uma estrutura do corpo chamada sifão e depois liberam essa água. Isso faz com que sejam impulsionadas e se desloquem mais rapidamente. Então a natureza ela é muito linda. Vocês estão vendo aqui, podem observar através da leitura, que são vários, mesmo todos eles sendo aquáticos, cada um tem uma maneira de se deslocar. Página 60. Os animais que se deslocam diretamente sobre o solo podem fazê-lo caminhando, saltando e rastejando. Aqui é a mesma coisa. Todos esses animais que nós vamos ver agora, todos eles são terrestres, mas eles têm maneiras diferentes de se locomover. Então ali, por exemplo, ó, o cachorro. O cachorro, ele se desloca na caminhada. Agora o canguru e as rãs, como eles se locomovem? Saltando. E as minhocas e serpente, eles se rastejam, tá certo? Página 61, só para a gente concluir. Os animais podem se deslocar por meio do voo. A maioria das aves e dos insetos tem a capacidade de voar. Entre os mamíferos, há apenas um animal voador, que é o morcego, ok? Eu não fiz com vocês a correção da página 54. Então, antes de continuarmos para poder fazer essa atividade, vamos voltar na página 54 e fazer a correção, por gentileza? Olha ali, ó, o número 1 era assim, classifique os animais representados em invertebrados ou vertebrados. Então, invertebrados, quem que era? Era a esponja, a água-viva, o caracol, o siri, o verme, minhoca e a estrela do mar. E os vertebrados, peixe, tubarão, sapo, galinha, jacaré, macaco e tamanduá. E o número 2, vocês tinham que dar os exemplos a partir da característica. Então, o primeiro, corpo cheio de poros, é esponja. Tem células com substância que queimam, água viva. Verme que pode causar doenças, por exemplo, a lombriga. Corpo formado por anéis, a minhoca, poderia ser também o sanguessuga, tá? Tem o corpo mole, protegido por 2 conchas e pode produzir pérola, quem que é? A ostra. O grupo mais numeroso dos artrópodes são os insetos. Artrópode cuja picada pode ser fatal é a aranha. Artrópode com um esqueleto grosso e resistente é um caranguejo e exclusivamente marinho com os espinhos na pele, estrela do mar. Tudo bem? Olha lá, voltando então à nossa matéria de hoje. Nós estamos falando sobre o modo de viver e como eles se deslocam, como eles se movimentam, tá? Então, o local onde se adapta da melhor maneira é chamado de habitat. E mesmo o animal, mesmo ele sendo terrestre ou ele sendo aquático, eles possuem maneiras diferentes de se locomover. Nós vimos que os aquáticos podem se locomover por nadadeiras, por propulsão. E nós vimos aqui também que os animais terrestres, eles podem se rastejar, eles podem saltar, podem caminhar. E nós vimos que além desses 2 grupos, também tem os que podem voar. Vamos para a página agora 63. Atividade, olha lá. Observe as imagens e circule apenas animais aquáticos. Isso aqui é melzinho na chupeta, hein? Número 2. Observe as imagens e complete as frases escrevendo a forma de locomoção. Então, a tartaruga, ela pula, ela salta, ela nada, ela caminha ou ela rasteja. A mesma coisa vocês vão fazer com os outros animais, ok? Página agora do livro de atividades, página 150. Na página 150, vocês vão desenhar ou recortar imagens de animais que voam, que nadam, que rastejam, que pulam e que andam, ok? Agora vamos aqui na lousa, pegue o caderno de desenho, por favor, que nós vamos fazer 2 atividades no livro de desenho, tá bom? Olhem aqui. A primeira atividade é esta aqui, ó. Vocês vão dividir o caderno de desenho assim. Vocês vão fazer aqui uma coluna, outra coluna, outra coluna. Essa coluna vai ser a maior e vocês vão passar um risquinho aqui no meio. Aqui em cima, vocês vão escrever poríferos, depois aqui quinidários, depois aqui vermes e depois aqui artrópodes. O artrópode vocês vão dividir em 3. Inseto, aracnídeo e crustáceo. Aqui embaixo, anelídeo, aqui molusco e aqui equinodermos.
eu dei um exemplo aqui, ó, de poríferos. Quem que eu vou desenhar? Eu desenho, por exemplo, uma esponja. E eu vou colocar por que que ela é classificada porífero. Por exemplo, eu coloquei assim, o corpo tem muitas aberturas dos poros, fixam em corais, rochas e cascos de navios. Eu coloquei esse aqui dela. Daí o quinidário, vocês vão desenhar um animal que faz parte dessa classificação dos quinidários e vão colocar uma observação sobre ele. A mesma coisa do verme, a mesma coisa do artrópode para cada um deles, a mesma coisa do anelídeo, molusco e quinodermos, tá? É um animal apenas e vocês vão colocar uma característica. Então, eu vou aproximar essa folha de vocês para vocês observarem melhor, ó. Olha aqui, tá? Então, para cada um deles, vocês vão fazer um animal e colocar alguma característica que faça com que ele pertença a essa classe, ok? Essa é numa folha do caderno de desenho. Daí, depois que vocês terminarem, vocês vão para outra página e vão colocar assim, habitat caranguejo. Na escola, vocês pegaram as forminhas, não pegaram? Então, vocês pegaram 4 forminhas. Para quê? Nós vamos fazer um caranguejo e vamos fazer o habitat do caranguejo. Esse caranguejo, ele vai viver no habitat dos mangues, que é o manguezal, ok? Então, pesquisem aí como que é um mangue, como que é um manguezal, para vocês desenharem aqui. Ele precisa estar nesse habitat do manguezal. Então, vamos lá, ó. A forminha, vocês vão abrir, ó, ela vem assim, né? Ela vem assim, daí vocês fecham no meio. Daí, vocês vão colocar ela na folha, colar ela da maneira que vocês acharem melhor. Então, ó, vamos supor que eu coloco aqui, ó. Então, vocês vão espalhar ela, esses caranguejos, elas vão ser os caranguejos. Então, aqui, ó. Aqui eu coloco a forminha, vou fazer o olhinho do caranguejo. Fiz o olhinho do caranguejo. Daí eu vou fazer a mãozinha do caranguejo, ó. Venho aqui. E depois eu vou fazer as outras perninhas dele. Tá? Então, vocês têm até 4 forminhas para fazer. Não esqueçam de fazer um manguezal. Como que é? Pesquisem e vê as árvores, ver como que são as raízes, ver certinho onde eles ficam para se alimentar, para vocês reproduzirem esse habitat aqui, tá bom? Então, hoje terminamos por aqui a nossa aula. Obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!